aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, tá começando agora, não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com o José Roberto Rossari sobre câncer de colo de útero. José Roberto Rossari é médico oncologista, pesquisador clínico e coordenador do grupo Oncoginecologia do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Março Lilás é o mês de conscientização sobre prevenção do câncer de colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, é o terceiro tipo mais comum entre mulheres do Brasil. Causado pela infecção do HPV, o papiloma vírus humano, o câncer de colo de útero, segundo dados do painel Oncologia do Ministério da Saúde de 2022, o Rio Grande do Sul foi o quarto estado com o maior número de casos da doença, com mais de 1.000 ocorrências. A estimativa é que até 2025, 17 mil mulheres brasileiras recebam diagnóstico. Bem-vindo, doutor José Roberto. Bom dia. Vamos, primeiramente, para esclarecer as pessoas, quais são os principais fatores associados ao risco de câncer de colo de útero? Câncer de colo uterino, ele está associado ao HPV em quase 100% dos casos, beirando 100%. E o HPV, ele é considerado uma doença sexualmente transmissível. Então, o maior fator de risco é iniciar a vida sexual mais cedo, um número de parceiros elevado, vamos dizer assim, ou se a pessoa tem um parceiro que tem uma vida sexual mais ativa, né? Então, é principalmente uma questão de exposição ao risco, né? Os vírus, eles são muito diferentes. Muito depois da pandemia, a gente passou a ler, a ter mais informação, né? Eu digo a gente, o grande público, não falando a informação específica. O HPV, ele é fácil de ser pego através do contato, diferente do vírus do HIV, por exemplo, que já existem estudos que poderíamos dizer, não se pega imediatamente, talvez fosse necessário estar exposto a uma quantidade maior de vírus, porque o HPV ele pode existir, não sei, em outras partes do corpo também. Como é que é isso, doutor? O grau de infecção, eu vou ficar te devendo essa informação no sentido de que, vamos dizer assim, que uma pessoa esteja contaminada e tem uma relação sexual com a outra pessoa. Qual é o risco daquela pessoa pegar? Eu não sei exatamente. Mas, de fato, o que acontece é que por volta dos 25 anos, ou assim, acima dos 25 anos, praticamente todas as pessoas que já tiveram contato sexual já tiveram exposição ao HPV. Obviamente que nem todo mundo desenvolve uma infecção, né? Ou ela pode se desenvolver e ela é autolimitada, ela se esgota sozinho, o corpo resolve isso, né? O problema são aquelas infecções que acabam se tornando crônicas, né? E com o tempo, a presença do HPV na célula da mucosa, enfim, vai causando danos no DNA e vai alterando a composição celular. E isso, ao longo dos anos, pode desenvolver lesões pré-malignas que, no futuro, se forem deixadas, vão se tornar um câncer. Sim. Existem diferentes tipos de vírus HPV? Sim. A gente tem mais de 40 tipos diferentes de HPV. Mas os que realmente mais nos preocupam é o tipo 16 e o 18, que estão mais associados ao câncer do colo uterino e ano genital, vamos dizer assim, são os que causam mais risco. E, vamos dizer assim, 80% dos cânceres de colo uterino estão associados a esses dois, né? Tem outros, né? 31, 33, tem vários tipos, mas assim, os principais são esses dois. A gente está falando, né, que a relação sexual é um vetor de transmissão, digamos assim. Para o homem, há algum risco?
Sim, também. A contaminação é dos dois lados, né? E aí, voltando a esse assunto, como a exposição sexual é um dos maiores fatores de risco, tem outros, né? A gente pode considerar que o tabagismo está associado a uma maior probabilidade de desenvolver o câncer de colo uterino em 1,5 vezes, vamos dizer assim, a população que não fuma, mas isso talvez por facilitar algum processo celular, assim, no momento que a pessoa tem o contato com o HPV, né? Mas como a exposição sexual é um fator de risco, por isso que entra, talvez eu esteja me adiantando um pouco na conversa, na questão de prevenção, por que a vacina do HPV ela é tão importante para a gente na fase da infância das crianças. Então, hoje, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação de meninos e meninas abaixo de 15 anos, de 9 a 14, antes dos 15, porque a probabilidade de ter tido algum contato sexual é menor. Não é que a vacina não funcione depois que tem, mas quanto mais cedo no desenvolvimento da criança a gente tem a vacinação, maior é a produção de anticorpos e mais efetiva é a vacinação, né? Não, mas vamos conversar. A gente em algum momento a gente ia falar da vacina. Ela já está na saúde pública há alguns anos, né, doutor? Vamos falar melhor dessa vacina, porque eu acredito que nem todo mundo sabe e muitas pessoas que sabem, talvez vêm com algum tabu social, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que a questão da pandemia foi de certa forma, meio problemática, porque se criou muita briga em relação às vacinações, né? Mas, de fato, a vacinação contra o HPV, ela é muito segura, né? E muito efetiva, tá certo? A gente tem, na saúde pública, uma vacina que é tetravalente, então, ela abrange 4 tipos de HPV, então justamente o 16 e o 18, mas tem o 6 e o 11 que estão mais associados com verrugas anogenitais, né? E que também faz parte do tratamento, da prevenção. E essa vacina, ela está disponível no sistema público, né? Inclusive, ela tinha uma recomendação de ser aplicada em 2 doses, né, 0 e 6 meses, e hoje a gente já sabe que uma única vacinação ela é tão eficaz quanto 2. Então, com 2 doses a gente pode vacinar 2 pessoas, né? Então a gente consegue fazer mais com menos, ou assim, com a mesma quantidade de vacinas que a gente tinha à disposição, a gente consegue ampliar o número de pessoas que a gente pode prevenir. E então, hoje em dia, o Brasil e outros países adotaram essa política de uma única vacinação com a vacina tetravalente, e isso tem sido muito eficaz. Sim, adultos, depois dos 15, 18 anos, podem tomar a vacina? É recomendada? Funciona? Como é que é? Qual é a orientação? Até os 45 anos é possível, principalmente para pacientes que tenham algum tipo de imunossupressão, seja ela por doença, por exemplo, associado ao HIV, ou a tratamentos de outras condições, um transplante de órgãos, né, um transplante de medula óssea, enfim, paciente oncológico que está com a imunidade suprimida pelos tratamentos, enfim, esses pacientes têm indicação de fazer. Quem já teve HPV pode fazer nesse caso? Como eu expliquei, se a pessoa é virgem de contaminação do HPV, a vacina funciona melhor do que quem já foi exposto ao HPV, né? Mas a gente lembra que existe uma vacina que é bivalente, que tem 2, é o HPV 16 e o 18, tem a tetravalente, que é 16, 18, 6 e 11, e tem uma que é para 9 tipos de HPV, né? 31, 33 e mais outros. E então, assim, a pessoa pode ter tido uma infecção pelo HPV, mas a gente pode estar prevenindo a infecção por outros tipos. Então, o fato da pessoa já ter tido não impede que ela receba, né?
Então, assim, a gente recomenda que as mães levem suas, acho que principalmente as meninas, ou é para os meninos também? Meninas e meninos, né? Porque, assim, é uma infecção que pode contaminar os dois sexos, né? E se o menino está contaminado, ele pode contaminar uma menina. Então, na verdade, aquela questão, assim, da imunidade de rebanho, quer dizer assim, se todo mundo está vacinado, ninguém pega, ninguém passa. Sim. Aqui, eu tenho a impressão que as pessoas ainda têm bastante preconceito, porque muitas pessoas podem entender que é como se fosse induzir os adolescentes a iniciar a vida sexual. Eu imagino que no consultório o senhor deva ouvir alguma coisa nesse sentido, Existem, né? até estudos assim, que essa realmente era uma preocupação. Bom, está vacinado, então tá protegido, pode sair tendo relações sexuais, enfim, com mais facilidade, mais abertura. Isso, de fato, não aconteceu, né? Assim, nas crianças e pré-adolescentes que foram avaliados nos estudos, alguns pais tinham esse receio e não teve diferença nesse sentido, né? Na verdade, existe... O que é importante aqui é nós termos informação. Eu acho que o que dificulta o acesso, considerando que se trata de um acesso público e está disponível para todo mundo, é questões de medo pessoal, assim, pouca informação das famílias. E o problema é que depois que tem, o HPV tem essa conotação, assim, como ele está muito vinculado com as questões sexuais, existe um certo preconceito, ou as pessoas têm algum tabu de falar no assunto, mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente tem condições, a exemplo da varíola, por exemplo, que era uma infecção viral, que foi erradicada, a gente tem condições de prevenir um câncer, de deixar de existir, entende? Em vez de a gente estar investindo em tratamentos que são cada vez mais caros, mais complexos, a gente podia, com uma injeção, com uma vacina, prevenir todos esses aspectos. Claro, sem falar que um tratamento de câncer é pior para todo mundo, para a pessoa, para a saúde pública, né, doutor? A gente já volta a conversar mais. Obrigada, então, por hora, doutor Zé Roberto. A gente volta a conversar sobre câncer de colo de útero depois do intervalo. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre câncer de colo de útero com o médico oncologista José Roberto Rossari, coordenador do grupo Oncoginecologia do Hospital Moinhos de Vento. Bom, doutor Zé Roberto, às vezes pode acontecer de a mulher chegar à ginecologista, fazer o seu primeiro, segundo exame e a ginecologista já perceber que tem o colo de útero alterado, o que pode indicar a infecção pelo HPV. Muitas mulheres vão descobrir só assim, né, diante do primeiro exame, né? Então, o que é, como é que funciona o procedimento a partir daí, assim, esse procedimento normal? Vai para novos exames, como é que é? Na suspeita de alguma lesão que seja tanto neoplásica ou alguma alteração que seja predisponente, ou assim, uma pré-lesão, vamos dizer assim, essas pacientes elas vão para uma biópsia, né? Se for o caso, e de acordo com o diagnóstico a gente vai para o tratamento dessas lesões. Quando elas são superficiais, alguns tratamentos locais podem ser usados. Eventualmente a gente precisa retirar uma parte do colo uterino, né, de acordo com o diagnóstico, e para até avaliar assim, a dimensão dessa lesão, enfim. E a partir daí que vão ser determinados os tratamentos que essa paciente vai ser submetida. Sim, e se descobrir, então, de fato, uma lesão maior, né? Porque tem as escalas, né? As NICs, né? Isso. Se descobrir o câncer mesmo, qual é o protocolo que é indicado, então, seguir? Nas fases iniciais, o tratamento é cirúrgico, né?
eventualmente, em alguns casos em que seja bem no início e a paciente tenha uma idade ainda pensando em ter gestações, é possível fazer cirurgias com prevenção da fertilidade, né? Mas idealmente a cirurgia é a retirada do útero, e à medida que o tamanho da lesão se estende um pouquinho mais, às vezes o tratamento já passa a ser ou complementar, fez a cirurgia e faz uma radioterapia complementar, ou às vezes passa diretamente para um tratamento de radioterapia acompanhado de quimioterapia. Sim, tenho certeza que preservar o útero provavelmente é muito importante, né, para a saúde da mulher. Então, não quer dizer que necessariamente, se ela fizer uma cirurgia de remoção de um pedacinho, algum tipo de cirurgia assim, ela vai ficar infértil. Isso não tem relação direta. Não, nesse sentido não, mas é por isso que é importante, a gente está falando aqui, antes a gente estava falando de prevenção, mas também é fundamental a questão do diagnóstico precoce. E por isso o rastreamento, por isso as visitas regulares no ginecologista, porque o câncer do colo uterino, inicialmente ele pode não ter sintoma nenhum. É o que chama a doença silenciosa, isso, em né? alguma medida. Quando tem sintomas, provavelmente a coisa já está um pouquinho mais avançada, né? Então, por isso que as visitas regulares no ginecologista, para fazer esse teste, para fazer a coleta do citopatológico, o Papa Nicolau, nos ajuda a descobrir alterações antes delas se tornarem um problema maior. Uhum. Qual é a recomendação hoje da primeira visita ao ginecologista para esse exame? A partir do momento que a mulher tem contato sexual, já tem indicação de acompanhar com o ginecologista. A recomendação assim, para o citopatológico regular é a partir dos 25 anos até os 64. Como é uma questão de saúde pública, assim, a gente recomenda que a gente faça a primeira avaliação, uma segunda um ano depois, e se tudo estiver bem, a paciente pode fazer a cada 3 anos. Mas no dia a dia a gente prefere fazer anual, assim, com uma regularidade, até para manter a rotina, porque vai se deixando, a gente acaba perdendo o prazo, não fez num ano, deixa para fazer no outro, e vai deixando, quando vê, passou 3, 4 anos e não foi. E é o tempo para alguma coisa aparecer. Então, essa é a recomendação. Sim. No começo do programa, a gente leu alguns números, são altos os números ainda de câncer, né, doutor? O Rio Grande do Sul, no Brasil, como é que esses números são abordados e entendidos? Está faltando prevenção? Está faltando as mulheres ter acesso também ao tratamento? Como é que é? Acho que tem várias coisas associadas. Hoje, como tu te dissesse, é próximo de 17 mil novos casos por ano, né, no Brasil, e cerca de 6 mil pacientes, 6 mil para mais, pacientes morrem por câncer de colo uterino todo ano. Uma paciente que morre pelo câncer de colo uterino é uma esposa que deixou o marido viúvo, que deixou filhos órfãos, que deixou a família, enfim, quebrada, né? E é uma doença que é prevenível como eu falei, com uma vacina apenas. Então, isso é dramático, é uma coisa que exige assim, um pouquinho mais de educação, da gente falar nesse assunto, mas tem questões também de acesso, né? Porque, como a gente diz, é importante que a gente faça a prevenção, mas é importante que a gente faça o rastreamento também, e nem todo mundo consegue, de forma rápida, agilizada, ter consultas no prazo que deveria, né? A gente sabe que tem muito pouca informação, às vezes, a gente sabe que a classe social é um fator de risco, não pela questão financeira, mas por questões de acesso à saúde, enfim, e poder acessar esses programas de rastreamento, de prevenção e tudo mais. Uhum. E a gente pode falar também que se a gente não faz a prevenção, se as mulheres não fazem ou não têm acesso a fazer o exame,
o câncer pode não mandar muitos sinais, né? A gente não vai notar que tem um corrimento, como são outras doenças infectocontagiosas, né? Às vezes, assim, pode até ter um corrimento. Se tem um corrimento, alguma coisa diferente, assim, alguma secreção, às vezes com cheiro ruim, né? É porque a gente já tem, talvez, uma condição um pouquinho mais avançada, e aí a gente pode não estar falando mais de uma questão de prevenção, mas sim de um diagnóstico mais precoce e tentar tornar aquela doença ainda curável. Uhum. O que o senhor acha que as campanhas, né, como o Março Lilás, né, elas desempenham um papel importante aí na conscientização das pessoas? Porque a gente tem, todo ano tem várias cores, né? Tem o Outubro Rosa, né? Sim, eu acho que o marco todo foi o Outubro Rosa, que eu acho que se tornou o exemplo para todas as outras doenças. E assim, tem poucos meses no ano para tantas doenças que a gente tem que lembrar. Então, às vezes, a gente tem, no mesmo mês, a gente tem outras doenças, e não só oncológicas, para a gente levantar uma bandeira. Isso é importante, assim, para aquele momento da pessoa se lembrar que existe um cuidado consigo mesmo, né? E que o exame deve ser feito. O ano passado eu não fui, estão falando nisso agora, vou fazer esse ano. Volta no ginecologista, né? Lembra que tem um filho pequeno em casa e que a gente pode fazer a vacina, é de graça, né? É uma vez só. Então, eu acho que é fundamental que a gente lembre desse assunto, porque é um problema de saúde pública custoso, dramático, dolorido para quem tem, né? Com alguns estigmas ainda relacionados, e tudo isso é uma coisa que a gente pode prevenir. Uhum. A gente tem que também falar assim que para quem está enfrentando o câncer, levar uma esperança na medida do possível, Sem que a dúvida. pessoa esteja fazendo, né, o seu tratamento, mas esse é um câncer que pode atingir outros órgãos. Como é que é em termos de taxas de sobrevivência, de se enfrentar bem o tratamento, doutor? O câncer, quando ele é diagnosticado no início, ele tem uma alta taxa de cura, né? E essa taxa de cura ela vai diminuindo à medida que o câncer toma proporções maiores. Então, ele começa crescendo no colo uterino, ele pode, através da drenagem linfática, comprometer gânglios linfáticos regionais, e a partir dali a gente pode ter comprometimentos mais extensos, inclusive de outros órgãos. Então, sempre que tem mais órgãos comprometidos ou a extensão da doença é maior, existe uma dificuldade maior que a gente obtenha a cura dessas pacientes. Não é que não consiga, mas é um pouco mais difícil, né? Então, é isso. Além da prevenção, a questão do diagnóstico precoce, para que a gente tenha tempo de tomar uma atitude que seja resolutiva para essa paciente. Tá certo. Então, o importante é a prevenção mesmo, doutor, né? Sem dúvida nenhuma. Tá bem, então tá bem. Obrigada, doutor José Roberto Rossari, Obrigado pelos a você. esclarecimentos, tá? Março Lilás, sucesso. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuida até semana que vem.